Bom, a gente já começou aqui, eu e a Ká, falando de coisas muito profundas. E o mais gostoso de poder gravar a jornada da mentoria do Alto Sucesso é que a gente segue a tríade do sucesso. Se alguém caiu de paraquedas aqui, o que seria a tríade de sucesso? Verdade, diálogo e respeito. E qual que é a tríade do fracasso? Mentira, ganância e violência. E o intuito de gravar a jornada da mentoria do Alto Sucesso, nesse sentido, é porque aqui não tem nada combinado, nada ensaiado. E o mais legal, a gente gravou com a Ká e não ficou nada da voz dela. Porque eu tinha colocado um microfone e aí teve essa interrupção. Então, o vídeo está publicado lá, só eu falo e vai ficar. Que eu não sei o que foi falado, mas vai ficar. Se servir para alguém, tá tudo bem. E hoje vou até ver os parâmetros aqui. Deixa eu dar um Alt Tab aqui. Tá tudo certinho aqui. Vocês estão vendo que os parâmetros estão aqui. O meu microfone, o dela. Então, hoje. Tinha que ser, então vai ser. Então, Ká, seja bem-vinda. Obrigada. E eu quero que você possa se apresentar para quem não te conhece. Falar das suas redes sociais, falar o que você fala, as coisas que você faz. Fica à vontade para dizer quem é a Karina Araújo. Sim, meu nome é Karina Silveira de Araújo, mas me apresento sempre como Karina Araújo para simplificar e facilitar. Eu sou psicanalista, sou parapsicóloga. Antes disso, venho de uma carreira aí da área imobiliária, da área administrativa. Gosto muito ainda dessa área imobiliária e administrativa também. Gosto muito de atender pessoas, de resolver problemas, de encontrar soluções. E a minha migração para a área terapêutica na formação, primeiro em parapsicologia e depois em psicanálise, foi no intuito de ajudar o ser humano a entender as dores que ele tem, porque existe uma tendência do ser humano de abafar as próprias dores, e, na verdade, o caminho da iluminação é justamente o oposto. Quanto mais a gente olhar para as nossas dores, quanto mais a gente olhar para aquilo que nos feriu no passado, mais a gente consegue caminhar para a verdadeira liberdade, porque aí caminhamos de acordo com quem verdadeiramente somos e não algo coberto pelas nossas dores, né? Então, eu vim de uma transição de resolver, na questão imobiliária administrativa, do macro, né, de atender pessoas a nível de quantidade, e vim para o micro, que é atender individualmente para poder olhar coração por coração, dentro do que Deus me permitir, lógico, e ajudar essas pessoas a trilhar a jornada que eu já trilhei há bastante tempo e continuo trilhando, porque a vida é longa e tem muito ainda para descobrir. Então, é isso. Muito bom. E, Ká, eu vou colocar aqui como se fosse uma linha do tempo, né, pra gente entender um pouquinho, até pra quem chegar não ficar muito perdido. Então, como era a sua vida antes da mentoria do Alto Sucesso? Eu já venho dessa jornada de autoconhecimento há muito tempo, mas existia uma lacuna aí que eu tinha muitos questionamentos em relação à espiritualidade, a Deus, algumas questões mesmo que eu queria, de maneira bem honesta, que eu queria interrogar algumas questões divinas, e eu precisava de um espaço para fazer isso. Eu precisava de alguém que eu sabia que não teria julgamento. Eu precisava ter alguém com quem eu me sentisse à vontade para falar essas coisas. Porque a minha mente é uma mente muito lógica, então eu sou dessas que eu preciso entender. Obviamente, nunca que a gente vai entender a grandeza de Deus, é ilusão e, né, da nossa parte nesse contexto, mas aquilo que me era permitido questionar ou verbalizar, eu tinha essa necessidade de ter esta troca com alguém que me olhasse com compaixão e entendesse essa necessidade. E foi algo, nesse ponto, não só nesse ponto, mas nesse ponto foi algo transformador, porque eu encontrei na mentoria do Alto Sucesso esta liberdade de falar sem medo sobre Deus, que é algo que a gente não consegue nem medir. Então, essa passagem espiritual para mim, falando da tríade, né, corpo, mente, espírito, então essa união entre mente e espírito eu precisava fazer, e Deus me apresentou o Léo, a mentoria do Alto Sucesso. Então
Hoje é algo muito maior e muito melhor o relacionamento que eu tenho com Deus através da mentoria do autossucesso. Muito bom. Bom, a mentoria do autossucesso, para quem não conhece, ela tem 3 pilares fundamentais, que é a autoliderança, relacionamentos e vendas. E esse pilar que a Ká trouxe é o pilar de relacionamentos, porque diferentemente do que as pessoas entendem no grosso modo, né, de repente dentro da sociedade, relacionamentos é se relacionar entre pessoas, mas eu vejo de um pouquinho diferente, que é primeiro Deus, depois a gente e depois o próximo, né? Então isso entraria, só que a mente, como a Ká falou, a mente lógica acha que é tudo separado, né? E tá tudo bem. Mas aí depois a gente entra e mergulha aqui, a gente entende que tudo é sincronicamente unido. E pegando ainda nessa linha do tempo, como você falou desse contexto que você trouxe, quais eram os problemas que você tinha reais por esses episódios que você falou, dessa busca que você tinha? Eu sabia que eu era profundamente amada por Deus, eu sabia que Ele é para mim, né, dentro da minha clareza e do meu sentir, Ele é o meu verdadeiramente, né, meu verdadeiro Pai, mas eu não tinha total entrega com o destino que Ele quer para mim. Então, eu tinha receios de simplesmente me entregar, simplesmente relaxar e fazer o meu melhor, sem questionar, e poder, então, de fato, confiar de que Deus sabe o que é melhor para mim. Então, essa transição do entender que existe essa entrega, que ela é necessária para você viver o teu melhor. Quem sabe o que é o teu melhor é Deus. E eu questionava isso, eu achava que eu sabia o que era melhor para mim. Então hoje, depois de passar pela mentoria, eu faço o meu melhor e entrego para Deus. Se o destino vai caminhar por ali, é Ele que sabe, não sou eu. E você acha que os problemas eram questionamentos com Deus, era isso? Sim, porque era medo, na verdade. O problema principal era medo, porque como a gente não sabe o que vai acontecer, a nossa mente quer controlar, né? Então, na tentativa de controlar o amanhã, vem o medo e diz, não, né, você quer por este caminho, mas este caminho é arriscado demais. Então, havia uma separação entre o que eu queria, o que eu sentia, e o medo de ir nessa direção por conta do controle da vida real, né? Da necessidade de controle, do a gente achar que a gente tem o controle do que vai acontecer no amanhã. E quando eu aprendi, através da mentoria do autossucesso, confiar nesta entrega e entender e aceitar que nós não temos controle de nada, que a única coisa que a gente pode controlar é o momento presente, ficou bem mais suave para mim dar o passo, né, dar o passo de lógica, mas também o passo de fé, que foi algo que eu aprendi aqui na mentoria, né, unir o passo de lógica com o passo de fé, porque antes eu só dava o passo de lógica. Então, hoje eu uno o passo de lógica com o passo de fé, e isso é extremamente libertador e não tem preço. Que legal. E eu vou querer aprofundar um pouquinho mais nesse sentido, porque olha que interessante, né? Todas as pessoas que me buscam para ser mentor, geralmente elas têm uma capacidade impressionante. Capacidade que eu falo é talento, mais conhecimento. Então são pessoas que são muito capacitadas e que buscaram muitas capacitações. Então tem várias formações, tem vários certificados, e só que ao mesmo tempo, por incrível que pareça, né, isso às vezes aumenta até a própria dor, né? E de repente alguém que possa estar vendo nesse sentido, e como você se colocou, né, que você era uma pessoa muito lógica, o que você sentia nesses momentos de dores? Porque de repente a pessoa pode olhar e falar assim, e eu falo por mim, né, o Léo muitas vezes no passado olhava e falava assim, poxa, isso talvez só acontece comigo,
Acho que não tem ninguém. E ficava em sofrimento sozinho. Muitas vezes eu não tinha... E eu vou chamar... Que eu aprendi que isso era falta de humildade minha. Mas eu achava que era ser humilde, era ficar em silêncio, né? E sofrer sozinho. Então, no seu contexto, Cá, que aqui é a sua mentoria, a sua jornada, o que esses problemas faziam você sentir experiencialmente? Pela sua capacidade, por tantas... que você tem uma formação linda, uma jornada gigantesca, né? E depois quem quiser saber mais sobre você pode te chamar no Insta, né? Porque eu acho legal sobre isso também. Mas o que você sentia nesses períodos? Sempre tinha antes, né, uma ideia de o meu sofrimento é pequeno diante do sofrimento do mundo. Então, quando a gente olha para um cenário de não faltou comida, não faltou agasalho, não faltou educação, não faltou remédio, você é perfeita de saúde, né? Graças a Deus, sim. Então, da onde vem essa limitação que você mesma se impõe? A minha mente transitava por isso, né? Por que existem tantas limitações na sua vida se tudo parece tão matematicamente perfeito a nível material? E aí existia essa dor, porque até o momento do meu próprio sofrimento eu questionava, mas assim, não faz sentido, era muito esta autocobrança, né? Não faz sentido os sofrimentos que se apresentam na sua vida, não faz sentido as limitações a que você hoje vive, então está faltando alguma coisa. Então eu sempre questionei isso, eu questionava Deus nesse sentido. Não tinha lógica para mim ter como você falou, né, uma série de formações, uma série de uma longa jornada aí, claro, eu estou resumindo aqui porque eu estou pontuando o momento que eu cheguei na mentoria, isso também é algo que a gente precisa sempre pontuar, né, quando a gente começa o auto-julgamento, a gente esquece de tudo que construiu. Então, né, eu brinco, não parece, mas eu vou fazer 45 anos, então, óbvio que aí chegando quase aos 45, eu já fiz muita coisa, já construí muita coisa, já evoluí muito, eu sou completamente outra pessoa, mas havia uma limitação na minha mente, era essa limitação que eu não conseguia transcender, né, que não fazia sentido para mim. Então, eu sofria por isso, porque eu não entendia a limitação que estava na minha mente que eu não conseguia, como eu disse, transcender. E eu acho que existem muitas pessoas por aí nesse sentido, sabe? Que os outros olham para nós, para todos nós e todos que vão compreender o que nós estamos falando, porque talvez muitas pessoas não compreendam o que nós estamos falando. E não é para elas, tá tudo bem. E tá tudo bem, né? Mas com certeza existe um grupo de pessoas que vai entender muito bem o que eu estou falando, né? As pessoas, elas olham para mim, para nós, né? E não entendem ou não imaginam que há um sofrimento interno, né? Porque aos olhos dos outros, tudo é perfeito. E esse sofrimento interno, ele de fato não é fácil de falar, porque não será nem compreendido, mas tinha a ver com essa limitação de não entender como não ultrapassar alguns limites. E por isso que era para Deus que eu tinha que questionar, era por isso que era com Deus que eu queria falar, era por isso que eu precisava entender lá na fonte, lá na origem, né? Porque era muito íntimo, né, cara? É algo muito interno, né? Muito interno, muito, muito pessoal. Me permite fazer uma pergunta dentro desse contexto? E aí nasce um julgador ou uma julgadora dentro de si? Absolutamente, com certeza que sim, né? Porque esse é o ponto que eu aprendi na mentoria do autossucesso, né? O passo de lógica e o passo de fé. Então, assim, tudo que a matéria pode entregar, tudo que as formações lógicas podem entregar,
todo o conhecimento, claro, todo que eu consegui, obviamente, até agora, e continuo estudando e continuo aprofundando. Então, quando a gente fala assim, todo, né, dentro do que me foi possível aprender até hoje e seguirei aprendendo. Mas, assim, tudo que eu pude buscar, vamos chamar assim, pelas minhas próprias mãos, pela minha capacidade cognitiva, pela inteligência, pela minha busca, pela minha coragem, eu fiz e continuo fazendo, né? Todo santo dia eu estudo e analiso e me autoanaliso e etc. Mas eu não entendia qual era a limitação. E aí, através da mentoria do autossucesso, também poucas pessoas vão entender isso, mas toda vez que a gente busca a Deus, Deus se manifesta. Então, Deus usa pessoas, né, para falar com a gente, porque Deus, ele é tão grandioso que ele entende a necessidade de cada filho. Então, quando eu orei muitas vezes e pedi, Pai, me explica por que essa limitação e esses sofrimentos, ele me mostrou você, Léo, e disse, então tá, então eu vou te apresentar um cara que vai ter compaixão com o tipo de questionamento que você traz para eu poder me manifestar para você. Então, eu acho que o ponto central é esse, sabe? A gente entender que a limitação está na nossa mente. A limitação não vem de Deus. E quando a gente pede para Ele de todo o coração que Ele nos mostre o que falta, Ele vem nos atender na forma como a gente compreende. E a forma como eu compreendo é lógica, é entendendo. Só que aí, qual é o entendimento? Existe a lógica e existe o passo de fé. E eu acho que esse foi, para mim, a grande chave da mentoria do autossucesso. Legal, porque aí é aquela história, né? Com a lógica, né? Começa a nascer internamente o julgador, e aí o julgador, eu falo, né, porque eu vivi isso, né, a mentoria do autossucesso, ela apoia porque, tipo, tudo que eu experienciei, eu busco ajudar as pessoas, como você trouxe no começo, né, aliviar os sofrimentos delas, né, então, de tantas certificações, de tantas coisas que eu buscar ser perfeito, dar o melhor, nasceu um julgador tão grande quanto isso. Eu falo que a mesma régua de excelência que eu busco entregar foi a mesma régua de julgador que começou a existir e às vezes passava até. Porque aí eu olhava as coisas e falava assim, mas isso não está perfeito. Aí nasce o julgador e aí nasce o perfeccionismo, o perfeccionista, e aí nascia o procrastinador. Eu não sei se você chegou a passar por isso. Sim, muito, muito. E esse também foi um ponto de virada, assim, porque... novamente, assim, tudo que eu fazia era com uma visão limitada sobre a matéria, né? E quando a gente entende que a matéria é só uma parte do caminho, né? Quando é só uma parte, perfeita e maravilhosa, tanto quanto Deus nos entregou, né? Mas quando a gente entende que ao mesmo tempo ela é perfeita e maravilhosa, ela também é limitada, a gente deixa de procrastinar por conta disso, porque a gente não está fazendo só pela matéria, a gente está fazendo por algo muito maior. Então, assim, claro, existem etapas, existem processos evolutivos, como eu disse, né? Eu vou fazer 45 anos, a minha jornada é muito extensa. Eu estou falando de maneira muito simplificada. Mas é o seu algo contexto e tá tudo bem. Vai conectar com muita gente que está no contexto, né? Mas eu digo assim, muito eu já procrastinei e ainda às vezes procrastino, lógico. Mas qual é o ponto de não procrastinar? É justamente entender que não é sobre a matéria, né? É sobre algo muito maior. E que, novamente, a limitação está na nossa mente, porque a própria matéria não é limitada. Se a gente pensar de maneira amplificada, a própria matéria não é limitada, né? Então, a procrastinação tinha a ver com isso, tinha a ver com eu
limitar aquilo que dependia de mim. Quando eu entendo que eu tenho que entregar porque é algo muito maior, a procrastinação tende a diminuir muito, porque você vence o medo, porque em Deus não há medo. Em Deus não há medo. Então, quando você entrega para Deus, você diz, ok, Pai, este é o meu melhor. Eu acho que esse é o ponto central, Léo. Este é o meu melhor. Neste momento, eu não consigo fazer melhor que isso. Então, você entrega para Deus o teu melhor, ainda que na tua cabeça não seja perfeito, e Deus vai fazer com que você entregou que seja perfeito para quem tiver que ser perfeito. Acho que é isso. E aí surgiu a humildade doce. Eu lembrei aqui da sessão quando surgiu esse contexto, né? Exatamente essa pressão foi aliviada pela humildade doce, né? Que eu acho que você trouxe o conceito do que a gente aprendeu juntos do que seria humildade doce, né? E aí quem tá vendo aqui, a mulher tem um caminho diferente do caminho do homem, então eu tenho mentores, homens e mentorando as mulheres. E o que eu fui aprendendo pela jornada é que o homem é um caminho de dor. Então o homem que esteja vendo aí, seu caminho é de dor. É não fugir da dor. Porque o homem inconscientemente foge da dor. Por quê? Parece contraditório, mas é contraintuitivo. Por que contraintuitivo? O homem foge da dor para buscar a maior dor. Ah, mas eu vou trazer um exemplo claro que vai fazer todo sentido, acredito, né? Para quem está buscando a verdade, o homem vai entender isso. O homem ficava lá na caverna, fugindo da dor. Na verdade, ele não estava fugindo da dor. Ele estava criando energia para ir para o combate fora da caverna. E aí, fora da caverna, ele aumentaria a dor dele. Porque ele não sabia o que ele ia enfrentar. Ele não sabia quais os bichos iam estar lá fora, se seria um urso ou se seria um coelho. Mas ele tinha que enfrentar para caçar, para trazer para dentro da caverna e entregar para a mulher. E aí a gente entra e entende o que é o contexto da mulher. A mulher é aliviar a pressão, né? Então, imagina a mulher tendo que sair da caverna para caçar, né? Hoje as mulheres têm esse contexto de sair da caverna para caçar, sim, porque hoje elas estão preparadas por todas as mulheres que viveram e todos os homens também. Só que a gente esquece da nossa natureza primaz, que é o homem buscar a dor para evoluir com amor, e a mulher tirar a pressão para o Espírito Santo entrar. E aí ela consegue caminhar, mesmo quando ela tem que ir para vendas, ou ela tem que ir para o relacionamento com o cliente, ou ela tem que voltar para a essência dela. E aí tira toda a pressão. E aí a gente descobriu que isso é a humildade doce, beijo do Espírito Santo, e para quem fizer a mentoria vai entender muito mais sobre isso. Voltando aqui para o contexto, você já falou um pouquinho, mas como você me conheceu, Ká? Então, né, os caminhos inimagináveis de Deus. Eu fui convidada para participar de um grupo de estudos do Dr. David Hawkins, né, que também foi, né, um psiquiatra maravilhoso que trouxe aí um legado aí de expansão do nível da consciência. E nesse grupo de estudos, lá estava do outro lado da telinha o Léo, né? E o Léo, e nessas trocas desse grupo, né, o Léo usando esta linguagem espiritual neste contexto, né, e que fique bem claro que as pessoas não confundam espiritualidade com religiosidade, né, e eu acho que esse ponto é um ponto bem importante, porque as pessoas não se permitem se aproximar de Deus por talvez até traumas ou experiências não positivas com religiosidades. Então, quando eu vi o Léo usando uma linguagem que a gente chama de espiritualista, né, que é proximidade de Deus pela conexão direta, quando eu te vi, Léo, falando esta linguagem, eu disse, ele vai entender, ele consegue compreender, eu consigo dialogar com ele neste nível de linguagem, porque é sobre isso que eu quero falar. Eu tinha necessidade de, já falei, né, isso aqui,
mas a necessidade de falar, de questionar, de expor, de verbalizar. E foi assim que a gente se conheceu. E aí a gente ficou, né? Eu fiquei ali em alguns encontros observando o Léo e tendo, né, Léo, a vontade de chamar para ser, para a gente fazer essa mentoria, para ter esta conexão sobre isso. E eis que um determinado dia, como a gente fala, né, o Espírito Santo veio e disse, ok, garotos, é agora. E nos aproximou aí né, num dos encontros, acabou fazendo uma aproximação aí que foi dele, não foi nem eu que chamei o Léo, nem o Léo que me chamou, foi o Espírito Santo que disse, ok, chegou a hora de vocês fazerem essa troca. Foi isso. Muito bom, porque eu sofri muito no meu passado com religiosidade. Eu fui um cara extremamente fechado para isso e que por muitas vezes até um cara extremamente ignorante e extremamente dogmático, né? Então, para quem está passando por isso, é um convite a ser humilde e buscar algo maior, porque com certeza isso liberta, né? Já dizia Jesus Cristo, a verdade liberta. Então, fica a dica para quem quer buscar. Não é só, como a gente fala na mentoria, né? Não é a verdade do Léo, nem a verdade da Karina, a verdade ela é. Então, se ela é, ela está aqui. Às vezes a gente não consegue acessar essa verdade pelas nossas crenças, pelas nossas ignorância é ignorar a verdade, né? Então a gente precisa ter humildade. No caso das mulheres, humildade doce, como foi explicado aqui. E no caso dos homens, humildade radical. Descobrir a verdade não importa nem se tiver que dar a sua própria vida. E aqui é um radicalismo por amor. Quem não entender, com todo respeito, o problema é seu. Então vamos continuar. E o que, apesar que você já respondeu, né? Mas o que te fez, na verdade, ter a certeza que faria sentido seguir a mentoria do autossucesso? Por que eu trago essa pergunta? Porque eu falo que a mentoria do autossucesso não é para todo mundo. Porque a mentoria do autossucesso tem que decidir, né? Se você está olhando aqui, de repente no canal no YouTube, ou viu um corte no Instagram e foi lá de curioso olhar, e você vai olhar vários depoimentos com sucesso em autoliderança, relacionamentos, vendas, vai falar, eu quero isso, não é igual no McDonald's. Não adianta. Porque se você não decidir internamente, nada faz sentido. Então, pegando essa pergunta, o que te fez decidir ou ter certeza que você queria fazer a mentoria do autossucesso? Certeza eu nunca tive, né? Assim, legal, eu acho a lógica não deixa. Assim, na verdade eu acho que o ponto foi justamente esse, né? Todas as minhas certezas, como eu disse, tudo que eu consegui construir a nível de lógica, de certeza, das formações que eu fiz, dos caminhos que eu percorri, das coisas que eu construí, eu tinha muita certeza de tudo sempre, né, daquilo que eu queria, daquilo que eu estava buscando. E aí a gente tem uma expressão aqui no litoral, né, que é nadou e morreu na praia, né, e aí, assim, ok, aí eu cheguei, quando a gente se encontrou, Léo, nesse contexto, né, eu estava justamente questionando as minhas certezas, né, então, por conta desse conceito que a gente brinca muito, né, nadou e morreu na praia. Tá, minha filha, você já andou tanto, já percorreu tanto, já estudou tanto, já, né, e essa dor não sai, né, e aí eu falei, ok, e aí, só que, né, novamente, pelo beijo doce do Espírito Santo, ele disse, filha, tu estás pedindo tanto, né, por isso, então, eu vou te abrir um caminho, e aí você entra se quiser, né, porque começa por isso, né, Deus não é um Deus de violência, ele convida, você entra se quiser, né, então, quando ele, o Espírito Santo, nos aproximou, Léo, eu estava questionando as minhas certezas, e quando a porta abriu, eu disse, ok, aí eu decidi, eu falei, ok, eu não sei o que eu vou encontrar lá, mas eu decido entrar,
arriscar e ver o que eu vou encontrar lá, né? E aí tem uma outra frase que eu sigo muito, que ela é tão engraçada, que ela é meio paradoxal, mas é ao mesmo tempo tão profunda, né? O meu povo perece por falta de conhecimento, né? E esse era um ponto central da minha questão com Deus. Eu dizia, mas como Deus? Se tudo que eu vou atrás é de conhecimento, né? O quanto eu já olhei para dentro, o quanto eu já caminhei, o quanto eu já fiz, qual é o conhecimento que está me faltando, né? Se eu ainda estou perecendo, qual é o conhecimento que está me faltando? Então, quando houve essa aproximação nossa, né, pelo canal divino, eu vim buscar esse conhecimento, era esse que eu buscava, né? Então, tem a ver com isso, assim, né? Com certeza nenhuma, mas a decisão de encarar o que viesse. E é muito legal que eu, às vezes, dentro da mentoria, explico a diferença de escolha para decisão. E aqui está engraçado hoje. Você traz o conceito todo explicado e depois vem o nome do conceito. Você acabou de explicar, no meu humilde modo de ver, o contexto que é mais difícil, que é sair da lógica e ir para não lógica. Que é o que a gente fala na mentoria, um passo de lógica e um passo de fé. A fé, meus amigos, é prática. Só que a mente quer praticar o que ela conhece. Por isso que ela fica lógica com lógica, lógica com lógica, lógica com lógica. Aí vem aquela frase que é atribuída ao Einstein, né? Que não sabem se é do Einstein, mas é atribuída ao Einstein. Se você faz as mesmas coisas buscando resultados diferentes, você encontra o mesmo resultado. Isso é insanidade. E a insanidade, ela prega a peça porque a mente, né, ela está focada em seguir um caminho que ela conhece. Por isso que eu falo que a mentoria do autossucesso ela é muito desafiadora, porque você tem que decidir por você. E decidir por você, a gente não foi preparado em escola, a gente não foi preparado pela família, a gente não foi preparado pelo nosso meio. E pelo contrário, às vezes a gente vai ser julgado pela escola, ou faculdade, ou trabalho, onde você estiver, pela família e pelo meio. Vai falar assim, mas você tá buscando isso daí pra quê? Ah, esse negócio aí nada a ver. Por quê? Porque todo mundo tem medo de caminhar no desconhecido. E o passo de fé é caminhar no desconhecido. É o que você acabou de explicar. Tá bom, tá aqui aberto, agora é com você. E aí você decide. Aí nesse desconhecido, claro que a Karina, perdão. Um beijo pra Camila, que é a outra mentoranda. Se estivesse assistindo, um beijo pra você, Cá. Acho que foi pra você esse daqui, né? E o que você tem que fazer é se permitir. Mas claro, então eu anulo, e aqui para as mulheres principalmente, sair da ilusão de ter uma fé inocente. E não tem nada a ver com fé inocente. A lógica é muito boa. A lógica trouxe a Karina até esse ponto. E ela foi pela lógica. Deixa eu ver se o Léo realmente é mentor. Deixa eu ver se o Léo tem capacidade. Ela ficou analisando. Você falou. Analisando nos encontros até ter essa certeza da incerteza. Que é dar o passo. Né? Então a lógica ela é necessária. Mas para a gente transcender algo, principalmente comportamental, a gente precisa desse passo de fé. Né? E você deu o passo de fé, entrou num desconhecido, e aí eu vou te perguntar como foi depois que começou a mentoria. Como é que foi a mentoria? Lá no comecinho, vamos lá. Porque eu gosto de trazer a realidade. Aqui não tem historinha. Aqui é realidade. Ai, foi flores, nossa, que maravilhoso, encontrei a Deus. Pra tirar tudo que tava, como que foi, Cá? Fala aí. Ai, ai. Só flores, né? Coisa linda, né? Só coisa linda, foi tudo lindo. Eu saía das sessões amando o Léo, era um negócio assim, amor, maravilhoso. Mandando coração. Quanto amor. Eu faço com meus sobrinhos assim, ó. Como foi a realidade? Quando a gente caminha muito pela lógica, né? A gente... E aí vem todo um histórico pessoal particular, que eu sei que muitos vão compreender o que eu estou falando, né?
nós mulheres, como você usou num trecho que você falou agora, né, que a gente teve que sair da caverna para ir para a guerra, né, eu passei por essa jornada. E eu entrei na mentoria porque eu estava precisando assim, eu vim com essa intenção, né? Claro, isso agora é claro para mim. Naquele momento não era óbvio, né? A gente só entende a jornada no final da jornada. Isso é uma coisa importante de ser dita. Muito bem, cara. Muito bem colocado. A gente só entende a jornada no final da jornada. Então, hoje eu vejo o quanto que eu estava ainda naquela energia de guerra, né? E porque era com Deus que eu brigava, né? E Deus me colocou o Léo na frente, então é com o Léo que eu vou brigar, né? E Deus é tão generoso, é tão maravilhoso que ainda me colocou um homem, porque o homem ele suporta, né? Então, muitas vezes eu cheguei nas sessões com uma energia de confronto, porque eu tinha necessidade de entender, e o Léo vinha com o beijo doce do Espírito Santo, né? Deus colocou o Léo na energia oposta para que me acolhesse, porque o que a mulher precisa, né? O que a mulher precisa e o que Deus entrega? Acolhimento, amorosidade, compaixão. Então, sem medo de parecer exagerada, muitas vezes eu questionei Deus, eu dizia assim, tá, pai, mas me mostra no campo da matéria isso que você está me falando. Porque eu converso com Deus 24 horas, né? Assim, mentira, 24 horas não, porque eu durmo, mas se eu não dormisse, seriam 24 horas. Mas quando eu pedia para Deus, me mostra no campo da matéria como isto acontece, Deus materializou você, Léo, porque eu precisava entender o que era a compaixão de Deus, o que era a amorosidade de Deus, o que era o acolhimento de Deus, o que era o não julgamento de Deus, como era isso, como isso se dava, né? E ele botou você. Então, eu muitas vezes entrei com o intuito de confronto, e o que eu recebi foi absolutamente o oposto, foi amorosidade, acolhimento, compaixão, e eu saía das sessões me sentindo verdadeiramente amada por Deus, porque Ele sempre se manifestou nas nossas sessões, né? Então, isso foi muito interessante de eu ter do outro lado um homem com quem eu sabia que eu podia confrontar, eu não precisaria ter medo de falar de maneira em confronto, vamos chamar assim. Trazer todas as armas mesmo, né? Trazer todas as armas, todas as respostas prontas, toda a lógica, toda a matemática, e Deus me entregar tudo que Ele entrega, né, para nós, principalmente para nós mulheres, essa questão de dizer assim, filha, só relaxa, filha, só entrega, filha, só confia, né? Então, foi maravilhoso, assim, porque como eu disse, assim, não foram sessões fáceis, mas foram sessões extremamente reveladoras, né? E o mais curioso, assim, é que muitas delas a gente começava no A e terminava no Z sem a menor ideia do que ia acontecer na sessão, né? E muitos sinais da presença dele. Acho que é isso. Muito bom, cara. E o que você sentia? Porque assim, eu vou trazer essa realidade, porque
Tem algumas pessoas que às vezes me contratam, né, para ser mentor e aí eu vou mandar um beijo para Lázara, que ela tá no terceiro ciclo dela e no caso dela veio pelo pilar das vendas, né? E ela falou assim, pô, ela me encontrou num grupo de network e ninguém se apresentava e eu me apresentei. Ela falou, nossa, que script que interessante que esse cara deve usar. E entrou achando que tinha script, né? E tem um outro CEO também que falou esses dias no depoimento dele, o Douglas, outro mentorando também, um abraço pra ele, se estiver vendo também. Que ele falou assim, não, eu pensava que tinha script, que ia ter PDFs, que ia ter as coisas e tal. Mas quando a gente trabalha o contexto, que a mentoria do autossucesso é sobre o contexto do mentorando. Claro, o método do autossucesso é um método consolidado que vem desses 3 pilares, autoliderança, relacionamentos e vendas, só que se eu coloco só o conteúdo, não significa nada. A gente trabalha no contexto. E no seu contexto, nesses momentos de embate, como que você se sentiu? Porque tudo que você trouxe, às vezes as pessoas entenderam no contexto, né? Tipo, ai, compaixão, é o Léo acolhedorzinho. Nossa, esse Léo. Ah, eu vou fazer a mentoria do autossucesso com o Léo porque eu vou desabafar e ele vai ser generoso. Minha amiga, nem entra. Hashtag só que não. Só que não, porque o amor é usado na mentoria do autossucesso é austeridade. A verdade, ela é inegociável. Então não pense. Vai ser, nossa, a Cá falou, aí faz só esse corte. Aí a pessoa vai e fala, não, eu pago, quanto é a mentoria? Ai, 100 mil eu pago, maravilhoso, vem desabafar. Vai tomar tiro e bomba. Desde que seja a verdade, né? Que isso é Exato. muito bom. É aquela história, quebramos tudo na sessão, mas ninguém sai machucado. E aí, com todo respeito, eu vou pegar a alusão de Cristo, né? Não me comparando com Cristo, mas muito dos ensinamentos que tem na mentoria advindos dele. Cristo uma vez entra no templo, quebra tudo, mas não machuca ninguém. Então quando a Ká fala que teve compaixão, amorosidade, é exatamente esse sentido. Porque o confronto é com as ideias que estão engessadas na mente. O confronto é com as crenças. E nunca foi com Karina. Exato. E tem a ver também com a verdade, né? Porque assim, a verdade é o amor. O amor é a própria verdade e a verdade é o próprio amor. Então, assim, a verdade muitas vezes dói. Então, as verdades que foram reveladas sobre o que eu precisava aprender, até porque eu pedia isso, eu buscava isso, né? Elas muitas vezes foram doloridas. Então, assim, sim, a questão da compaixão e da amorosidade e do acolhimento pautados na verdade. E a verdade, muitas vezes, dói. Né? Então, assim, não é fofurice, né? Não, gente, deixa eu avisar, o Léo não é um fofo. Longe disso. Não se enganem, o Léo não é um fofo, né? Ele está a serviço da verdade. E esse poder masculino, né? Esse poder de revelar a verdade com a força que precisa ser revelada, com a firmeza que precisa ser revelada, mas existe uma diferença entre firmeza e dureza. Então, o Léo sempre foi firme em revelar a verdade, porque a verdade é Deus, o amor é Deus, a verdade é Deus. Então, não, fofuras não existem na mentoria do autossucesso. Não existe. E aí, eu vou te perguntar isso, porque a mente, quando ela é lógica, ela espera e ela tem expectativa. E aí, até quem tá vendo, expectativa gera sofrimento, viu? Não espere. Por isso que assim, já é... Quem pegou um corte falou, nossa, o Léo, e aí não viu o inteiro, se lascou. Então, o que você sentia? Porque nesses embates, dava vontade de ir na próxima sessão, quando tava no meio dela? Não! Mas é por isso que eu volto. A mentoria do autossucesso, ela é para quem decide. Porque realmente, às vezes, era muito confronto. Né? Então, e eu gosto de trazer esse ponto porque a gente está trabalhando com a realidade.
Exato. E aí, pegando o gancho do que você trouxe, a verdade ela se revela. Então, quando eu tô fora da realidade, vai doer pra cacete. Vou trazer uma experiência que parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Uma vez eu fiquei com um problema, fiz uma cirurgia e fiquei muito tempo na cama e a perna virou um pau assim. E não nem dobrava. Aí eu fui no contexto lá, num lugar, e eles falaram assim, não dá pra fazer a fisioterapia, é impossível. Mas aí eu consegui conversar com eles e eles aceitaram, mas falaram assim, olha, é irreversível. Eu falei, tá bom, mas vamos lá. E aí um cara lá, um Eric, um fisioterapeuta que falou, beleza, tô com você. E aí eu fazia a fisioterapia com ele, eu tinha que colocar um travesseiro nos dentes para não quebrar os dentes, né? Ué, mas esse às vezes é o peso da verdade. Parecia que ia estourar. Eu não chorava, o corpo chorava. Então quando a gente fazia, e várias vezes, às vezes a gente lá, isso eu posso falar onde foi, no Hospital Santa Catarina ali na Paulista, às vezes chegava pessoas em mim e falavam assim, nossa, eu tava aqui, aí quando você chegou e eu vi o seu sofrimento, eu me curei. E aí a minha mente falava assim, putz, eu falava, nossa, que legal. Só que eu tinha que ter mais, sei lá, 70, 100 sessões de fisioterapia. Então a verdade ela é assim. Aí tem que ver quem que vai se submeter a aceitar a verdade. E aí por isso que eu trago o conceito do homem de buscador, porque eu queria aquela verdade. E a mulher de tirar a pressão, como você trouxe, vinha com aquela pressão e ela saía, né? Então beleza. E quais dificuldades você sentiu durante a mentoria? Porque já que a gente trouxe a realidade te trouxe alguma dificuldade durante a sua jornada da mentoria? Eu acho que passa bem por isso, né, de a gente saber que vai doer. Eu acho que o processo evolutivo tem a ver com isso, e por isso que a gente sempre fala, né, eu como psicanalista, como parapsicóloga, a primeira coisa que eu falo para os meus clientes, né, vai doer, então a gente tem que estar preparado para isso, requer coragem, e a dificuldade passava por isso, né, muitas vezes eu não queria entrar na sessão, porque eu sabia que ia doer, né? Eu sabia que eu ia mexer com coisas que a minha mente lógica talvez até não entendesse, e inclusive existia esse tipo de armadilha, né? Tipo assim, hoje eu não tenho nada para falar, acho que vou deixar para semana que vem. Não tem nada, tô bem, tô ótima, tô numa semana tranquila aqui, não tem nada para resolver, vou adiar a sessão, né? E como eu venho dessa jornada do autoconhecimento há muito tempo, eu sabia que isso era uma pegadinha do ego, né? Uma pegadinha da mente de querer controlar. E aí vinha mais uma vez, né, a decisão de dizer não, Karina, né? As tuas certezas não estão te levando onde você quer e você vai entrar na sessão, né? Então é o poder da decisão mesmo. E acho que a principal dificuldade foi essa, assim, de o ego querer controlar, o medo de não saber o que ia acontecer, a sensação de estar sendo idiota, porque às vezes eu também tinha situações como essas, de eu querer questionar coisas que a minha mente dizia assim, não, você não vai falar isso, não, você não vai perguntar isso, não, você não, isso não, né? E então esse confronto que era também, né, falando assim, não com o Léo, mas com o que eu buscava, também havia um confronto interno, né, de a minha mente querer parar o processo por medo, às vezes por vergonha, às vezes por não encontrar lógica no que estava sendo apresentado, e eu sabia que eu tinha que seguir, né, então tomar a decisão, é como você falou, né, ir para a fisioterapia sabendo que o que você vai encontrar lá é dor, mas depois é a cura. Sim, total. É isso. E é bem a fisioterapia. Eu quebrava as fibroses num dia, aí no outro dia não tinha cicatrizado e você vai quebrar de novo em cima da mesma coisa. Você fala, não é possível. A mente falava, não, você não vai. Eu falei, tem que ir. Porque depois do final da jornada a gente falou, putz, hoje eu ando, hoje a perna movimenta, não precisei cortar a perna fora, como alguns médicos falaram que poderia acontecer.
Claro, se tivesse que acontecer, se fosse a vontade de Deus, iria acontecer. Aqui a gente não quer, a gente não busca manipular. A gente busca qual é a verdade. A verdade não tem nada a ver com o que a gente acredita, né? Porque a mente acreditava, vou fazer a fisioterapia, tá tudo bem. Só que não era bem por aí, né? Então o que você trouxe é muito importante, porque como a gente falou de humildade radical e humildade doce, às vezes tem as pessoas que estão se julgando e falar, puxa, mas... E o que você trouxe é muito legal, cara, porque assim, mas será que eu sou... Como é que é a palavra que você usou? Boba? Ou como é que você usou o adjetivo? Eu não vou perguntar isso, você falou qual adjetivo? Pra si mesma? Não sei se for boba, alguma coisinha assim, nesse exemplo, né? Não pra julgar, mas Sim. a mente vai falar, eu sou idiota, vou falar comigo. Porra, você é idiota, vai perguntar um negócio desse, Léo? Cara, aquela história, aí eu vou remeter na infância. Por que a gente às vezes se julga desse jeito? Porque a gente tava lá no banco da escola, e se a gente levantasse a mão pra fazer a pergunta que não entendeu, a gente falava, meu, você é louco, aí todo mundo dá risada. Não Exato. faça isso, pelo amor de Deus. Então, isso é o poder que a crença tem de fazer conosco. Então, se de repente quem está assistindo isso aqui fala assim, puxa, se você está se julgando nesse nível, porque é natural. Não é porque não é natural, é natural. Olha o que a Karina acabou de falar. Às vezes, para dar o play para entrar na sessão, não, vamos mandar uma mensagem aqui pro Léo. E aí, eu tenho certeza que vinha a mensagem estruturada na cabeça. Fala que está com compromisso, que tem que atender tantos clientes. Ele vai entender. Tô mentindo ou não? E aí me lembra uma outra frase que eu gosto muito, que é assim, seja melhor que a sua melhor desculpa. Muito boa frase. Então, muitas vezes eu tinha todas as desculpas prontas, né? E não, seja melhor que a sua melhor desculpa. Então, as desculpas Então, vêm formatadinhas lindas, né? Até emociona quando a gente sim, conta, né? sim, Porque a gente inconscientemente, o nosso ego é tão esperto que ele cria a vítima perfeita. E a gente conta história triste que a gente se emociona contando. sim. Mas às vezes é uma baita autossabotagem que você tá tendo e tem que ter humildade para entrar em coragem. E aí, falando dessa questão da vítima, tinha muito disso também, né? Assim, nesses confrontos, e aí por isso que vem a dor da verdade, né? Porque em algum lugar da nossa mente, talvez isso não seja claro para algumas pessoas, né? Mas em algum lugar da nossa mente, todos nós se sentimos vítima. E muitas vezes eu entrei na sessão nesse sentimento de por quê, mas por quê, mas por quê, mas por quê, mas por quê, no papel de vítima, né? E quando a gente entende, quando Deus nos mostra que nós não somos vítima de nada, muito pelo contrário, né? A gente toma a decisão de dizer, ok, Pai, então, se tu me apresentas a tua grandiosidade, né? E que a gente entende que não há vitimismo, de fato, há apenas escolhas, e isso também não é todo mundo que vai entender, mas para aqueles que entendem isso, né, assim, eu vou repetir, na nossa mente, em algum lugar, sempre há um papel de vítima. E quando a gente escolhe encarar essa verdade de que nós não somos vítima, e isso, Léo, foi uma verdade que você muitas vezes me trouxe, e que eu ainda reflito bastante sobre isso, e hoje, essa hoje é meu grande norte, assim. Karina, você não é vítima de nada, você tem uma capacidade de expansão ilimitada, porque você é filha de Deus, não há limitação, não há vitimismo, não há, e se não há vítima, né, se você não é uma vítima, não há motivo para sofrimento e nem para violência, nem para autopunição, nem para autoviolência, nem para nada, porque que a vítima é? A vítima é a sofredora de um ato externo de violência, de punição, de sofrimento, de dor e tal. Quando a gente entende que a gente não é vítima porque nós somos filhos de Deus e não tem como ser vítima sendo filhos do Criador, Perfeito. O isso. algoz imaginário dissolve. Exato. Que ele deixa de existir, né? Por isso que quando tem a vítima tem que ter alguém para ser o algoz dessa vítima, né?
E essa complementariedade é o que funciona no mundo. E parece algo muito subjetivo, mas tem a ver com a objetividade da decisão. Por isso que o Deus é amoroso, ele não é violento. Você quer ser vítima? Beleza, eu crio um mundo maravilhoso para você ser a melhor vítima possível. Esse é um tamanho de amor de Deus que a gente não entende. E muita gente não vai entender, eu também não tô nem aí para quem não entende. Busca a verdade. Busca a verdade. Meu papel é servir a verdade. Eu não tenho a verdade em mim. Eu sou um buscador da verdade. Ah, mas você como mentor, não, eu erro o tempo todo. Não acha que você vai encontrar um mentor aqui que acerte tudo. Pelo contrário. A diferença é, a gente está aberto a ser um buscador da verdade. E aí a verdade, ela é. Então a verdade, eu tenho uma notícia para vocês. A verdade é autorrevelável. Se alguém está prometendo para você que vai te dar a verdade, sai fora. A verdade é autorrevelável. Então, esse senso de querer buscar a verdade, ela pode ser o combustível para exatamente o que a Ká acabou de trazer. Porque quando ela decidiu, ela começou a enxergar, como você falou, quem decou em você, né, que não tem mais a vítima. Ah, mas poxa, peraí, ela fez a mentoria do sucesso, claro, vai vir resquícios e tá tudo bem. Por isso que tem mentorandos meus que faz primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo, não importa. Enquanto eu estiver por aqui, tiver contexto para servir, eu vou servir. Mas, se não é soberbo a gente achar que, deu tudo certo, solução mágica. Não, autossucesso. Por isso que é autossucesso. Não é o sucesso do Léo. É o autossucesso da Karina. E aí vai continuando desdobrando. Desdobrando. Porque coisas vêm por camadas. Porque a amorosidade de Deus, se Deus colocasse todo o amor, a gente derrete. Aí, pá. O Dr. David Hawkins até fala, você ficar chamando os anjos, se o anjo chegar perto de você, você derrete. Cuidado. E aí, beleza, cara. Teve todo esse contexto. E qual foi a sua primeira vitória dentro da mentoria? Que você classifique, porque não interessa o que os outros entendem de vitória, quem está assistindo, e problema dos outros, como já foi falado aqui, e não sendo mal educado, mas respeitoso ao contexto, porque aqui é o contexto da Karina. Então, qual foi a sua primeira vitória que você identifica dentro da sua mentoria? Acho que é essa questão do vitimismo mesmo, né? Porque eu ficava repetindo algumas coisas na procrastinação que eu não conseguia vencer. Existiam passos que eu precisava dar e eu não estava avançando, né? E eu ficava procrastinando ações práticas, objetivas e claras que eu precisava tomar, né? E quando eu entendi, então, que Deus disse, filha, você não faz porque você não tomou a decisão de fazer. Você está no papel de vítima porque você quer estar, porque eu já te mostrei o que precisa ser feito, né? E aí, tomar essa coragem e aí vem a verdade, como a gente fala muito, né, Léo? Assim, que as exceções vão se mostrando, né? Porque a limitação não está em Deus, a limitação está em nós. Então, quando a gente entende pela verdade de Deus que nós nos autolimitamos e que só nós podemos dar este passo, porque o passo de lógica quem dá somos nós e o passo de fé é Ele que nos atende, não tem como Ele expandir a nossa vida se nós não darmos o passo da lógica, né? Então, essa foi para mim uma primeira vitória nesse sentido, assim, existiam questões práticas que eu precisava fazer, resolver, agir, e durante o processo da mentoria foram feitos. Então, foi bem significativo. Bacana. E de resultado, o que você vê? Quais foram os seus resultados? Em termos práticos, né? Hoje eu estou... Sim. Hoje eu estou, posso dizer assim, vivendo a vida que eu escolhi para mim e me autorresponsabilizando por isso. O que significa dizer isso, né? Quando a gente escolhe a vida que a gente quer ter, nem tudo serão flores.
Existem consequências, existem preços a serem pagos, mas a liberdade, quando a gente diz assim, né, o que significa dizer eu sou livre, né? Significa dizer que eu sou livre diante de poder escolher a vida que eu quero, só que a vida que eu quero tem um preço. Só que quando a gente está ancorado na verdade de Deus, a gente entende que este preço a ser pago, se é por essa liberdade que vem do divino, é um preço que Deus te ajuda a pagar. Esse é o mais incrível, né? Assim, se a gente vira para Deus e diz assim, ok, Pai, eu quero esta vida e eu estou disposta a pagar este preço. Essa é a união que a gente fala, né? É o passo de lógica, porque Deus vai entrar e dá o passo de lógica e dá o passo de fé, porque se você está na verdade de quem é a tua essência, Deus sustenta. Deus sustenta. E ao mesmo tempo é tão interessante porque assim a gente paga os preços que não são pequenos, novamente, né? Ninguém está falando aqui de algodão doce cor-de-rosa, né? A gente está falando de vida real. Só que a dor de viver o caminho que se escolhe viver é infinitamente menor do que a dor de viver um caminho que não se escolhe viver e que não se escolhe por medo. Então, hoje é isso. Hoje eu vivo a vida que eu escolhi viver, pagando o preço que eu sei que eu tenho que pagar, só que Deus me ajuda a sustentar isso. Então, a gente volta naquele acolhimento, naquela segurança, naquele amor, que você está passando pelo desafio e você está sentindo a presença do Espírito Santo dizendo, filha, aguenta, porque o caminho é esse. Aguenta, porque eu estou aqui. Né? E é isso, Léo. Foi o que eu fui buscar e foi o que eu encontrei. Bom, você acabou de dar um resultado, trazendo a lógica aqui, que tem a ver com o pilar da autoliderança. Né? Mas a Karina entrou para fazer a mentoria com a dor de relacionamento. E aí ela teve um ganho substancial da autoliderança. Pois bem, por isso que eu falei autoliderança, relacionamentos e vendas. E aí eu vou trazer a lógica. De autoliderança, você vê que teve mais algum ou alguns resultados? Quando a gente enxerga aonde a gente está procrastinando, né? Porque, assim, essa questão de você saber a verdade, acho que esse é o ponto mais incrível, assim, Léo. Como você falou, né? A verdade, ela é autorrevelada, né? Autorrevelável. Então, assim, quando você vê, não tem mais como desver. Então, toda vez hoje que a minha mente começa a procrastinar, vem o beijo doce do Espírito Santo, como a gente fala, e diz, filha, sério mesmo que você vai procrastinar? É isso mesmo? Você já sabe o que você tem que fazer, qual é o caminho, o que está acontecendo. Isso já está na tua compreensão, né? Então, hoje eu procrastino muito menos do que eu procrastinava antes, né? E aí eu tenho, como eu disse, construído o caminho que eu escolhi para mim. Né? Tomado as decisões e construído o caminho que eu escolhi para mim. Fantástico. E de relacionamentos? Tem mais algum resultado ou vitória? O que você quiser falar? Teve mais alguns ganhos? Eu acho que o ganho principal nos relacionamentos, além desse grandíssimo, né, que eu vim buscar, que era de fato o meu relacionamento com Deus, é você poder, em segundo plano, o relacionamento com você mesma e entender também, né, eu posso estar sendo bem repetitiva aqui, mas não importa, né, novamente, né, o que Deus quer para a sua vida, qual é o nível de relacionamento que Deus quer para a sua vida. Primeiro com você, primeiro com ele, depois com você mesma, né, e o que você não
precisa mais suportar, porque quando a gente conhece a expansão de Deus, a gente entende que a gente não precisa se limitar numa relação que não vai te trazer verdade, respeito, diálogo, reciprocidade, né? Então, não há por que viver numa relação limitada se existe a possibilidade de viver numa relação extremamente expandida pela verdade de Deus. E aí você deixa de ter pressa, né? Porque, assim, não tem por que você se enquadrar em relações limitadas se você permanecer na verdade. Virão relacionamentos em todos os níveis, não só em relacionamentos amorosos e também profissionais e de amizades e de vínculos de convivência, relacionamentos expandidos. Então, assim, eu posso dizer hoje que eu estou extremamente tranquila, calma e serena, e eu sei que quando for a hora, Deus vai me entregar alguém, vai me enviar alguém que venha neste mesmo contexto de expansão. E isso é muito amplo, a gente não consegue colocar isso em palavras, né? Mas antes eu me limitava para caber em relacionamentos. Hoje eu estou muito tranquila e sabendo que a hora que for para ser, Deus vai enviar aquele que vem para somar e não para limitar. Maravilhoso. E nos relacionamentos cotidianos, você já meio que falou sobre isso, né? Você viu essa expressão acontecendo dessa sua tranquilidade interna? Porque às vezes as pessoas nos tiram do sério. A vida é sobre realidade, isso que é o mais interessante. O autossucesso é sobre realidade, você frisou muito bem isso, né? E você sentiu essa mudança da Karina de dentro para fora nos relacionamentos? Sim, sim. Eu acho principalmente na questão, posso falar um pouco até de família, né? Eu tenho uma realidade aqui muito pessoal, de relacionamentos de família muito próximos, e a verdade, ela vai sendo revelada em todos os níveis, né? Então, essa calma, essa serenidade, essa tranquilidade de entender que existem pessoas que decidem o caminho evolutivo e existem pessoas que decidem não... elas decidem não evoluir, né? Existem os que decidem evoluir e os que decidem não evoluir. Né? Tem as pessoas que decidem evoluir e tem as pessoas que falam assim: eu vou ser instrumento da evolução dos outros. Estão servindo e divino também, mas só não sabem. E essa é uma verdade muito profunda, assim, que se mostrou, né? E engraçado que tem muito a ver com limitação e expansão, né? Tipo assim, muitas vezes, e ainda isso continua ressoando, né? Karina, a decisão de evoluir é sua. Libera aqueles que não querem. Solta, larga, deixa, novamente, faz o teu melhor, né? E eu gosto muito de usar uma frase, Léo, que eu digo assim, eu presto contas para Deus. Excelente. É para Deus que eu presto contas. Então, assim, hoje, e muitas vezes eu falo, né, Pai, o meu melhor é esse, mais que isso agora eu não consigo fazer, né? E o que seria fazer o meu melhor, assim? Isso vem com essa soberba um pouco nossa, né? De achar que a gente sabe o que é melhor para o outro. Então, assim, o que eu aprendi também nessas verdades todas que foram sendo reveladas, né? O outro sabe o que é melhor para ele dentro da limitação da realidade dele. Você não quer mais se limitar, né? Isso para mim me trouxe muito isso na mentoria, né? Eu não quero mais me limitar. Eu me limitava, né? E eu me irritava com aqueles que se limitam. E aí eu disse, chega, né? Respeite quem quer permanecer limitado e continue buscando a expansão.
E novamente, gente, não é o caminho de algodão doce cor-de-rosa, não, né? A expansão é um caminho de muita busca e muita dor, né? Então, eu acho que nos relacionamentos também passou por isso, de eu respeitar cada vez mais os outros serem como eles são e respeitar as escolhas deles de não buscarem expansão. Quem tomou a decisão de expansão fui eu, ponto. Deixa os outros em paz. Essa eu acho que é uma frase maravilhosa. Deixa os outros em paz, segue você pelo teu caminho e pronto. Excelente, porque é aquela história, né? Se a gente pegar uma pessoa do inferno e levar para o céu, vai ser infernal para ela. E aí Exato. a gente vai achar que a gente está sendo o santo. Olha, eu tirei do inferno. Deus vai falar, misericórdia, o que você está trazendo essa pessoa aqui? Eu fiz um inferno para ela. O inferno fui eu que fiz, como Deus. O que você está tirando a pessoa de lá? Né? Porque o que você falou é uma soberba, mas é inconsciente. Por isso que aquela expressão popular é muito verdadeira. De boas intenções, o inferno está cheio. Então a gente tem que pegar a nossa boa intenção e largar para Deus, como você colocou. E aí a verdade se revela, né? Porque aí eu consigo viver a expressão do respeito, que é respeitar a Deus, respeito a mim, aí eu respeito o próximo. Eu amo chocolate, mas o outro não gosta, o que tem a ver? Fala, não, mas você não sabe como é bom, aí você corta, põe. Não, mas só um pedacinho, você está sendo violento, e nem percebe, né? Exato, exato. E aí, voltando nesse ponto, né, da questão da violência, né, a gente acha que... A gente acha não, a gente está fazendo por amor, né? Só que muitas vezes a nossa ação amorosa é violenta para o outro. Então, assim, se o outro não quer, o outro não quer. Porque a gente entra no achismo, né? É o achismo do amor, não é o amor verdadeiro. É o achismo que eu acho que isso é amor para você e eu vou te dar o chocolate, mas o outro não gosta de chocolate. Né? Então, assim, volta para dentro, volta, né? Olha para si e respeita. Se eu estou usando esses termos aqui que estão para mim muito claros hoje entre limitação e expansão, perfeito. Mas eu acho que tem a ver com isso, assim. A gente se irrita com a limitação que a gente enxerga no outro, porque na verdade essa limitação está em nós. Então, quando a gente volta para dentro e entende que o meu problema é a minha autolimitação, aquilo que eu me autolimito, eu deixo o outro em paz e sigo o meu caminho de expansão, que não é nada fácil, não é rápido, não é bonito no sentido de flores, mas é aquilo que eu escolhi, porque lá na frente, voltando, né, no final da jornada é que a gente vai entender. Então, melhorou muito essa questão de eu soltar e deixar muitas pessoas em paz. A gente não achava, né? Isso é muito interessante, porque minhas irmãs, se também estiver assistindo isso, eu era o chato da família, porque eu descobri uma pseudo-verdade e queria catequizar todo mundo. Meu Deus do céu, então... Eu fui muitas vezes o instrumento de evolução da minha família. Sendo o cara que queria catequizar as pessoas. Porque eu não sabia que tinha que respeitar as pessoas pelas suas escolhas, né? Mas eu como mentor tive que passar por isso, porque como é que eu vou apoiar alguém se eu não sei, né? Então às vezes se você está aí num momento que você é essa pecinha de lapidação para o outro, você pode tomar a decisão e falar, opa, peraí, vou deixar o outro. Tem como é cada um no seu quadrado, né? Aquela ado a ado, aquela mulher foi uma sábia que canta, acho que foi uma mulher ou um homem, não sei quem fez essa música, mas tem muita profundidade. Se a gente fica no nosso quadrado, a gente respeita o quadrado do outro. E aí abre o potencial do relacionamento, né? Quando a gente tem dois quadrados e eles querem se unir, aí as formas geométricas do relacionamento começam a tomar e vira um triângulo, vira uma esfera, vira o que for, né? Eu acho que relacionamento, principalmente... Ah, mas é conjugal? Não, é de amizade. Porque quantas vezes a gente quer forçar para o outro nosso quadrado? Aí a gente está entrando no quadrado do outro, está apertando, o quadrado do outro está virando um retângulo já de tanta força que a gente faz. E não é só isso, né? Mas você ia complementar, por favor? Não, eu acho que eu ia falar essa questão que para muitas pessoas essa nossa conversa vai parecer papo de maluco, né? Assim, eu acho muito... A
gente vai ser blindado. E às vezes eu brincava muito antigamente, né, com as minhas amigas, a história da ovelha negra, né, quando tinha, bom, eu vou fazer aí o ano que vem 45, então alguns de nós lembram da história da música da ovelha negra lá da Rita Lee, né, e muitos de nós, aos olhos dos outros, parecemos as ovelhas negras no sentido de ficar questionando e buscando e cavucando e mexendo em feridas e dores, né? Então, assim, esse deixa os outros em paz também tem a ver com isso. Tipo assim, se eles não querem fazer isso, deixa, mas nós queremos, né? Então, assim, eu me tornei terapeuta por conta disso, você se tornou mentor por conta disso, né? Nós somos o tipo de pessoa que escolhemos olhar profundamente para as nossas feridas, porque sabemos e entendemos que esse é o caminho mais sábio de evoluir, né? Não o mais fácil, muito pelo contrário, é o mais difícil, mas é o mais sábio, o mais inteligente. Então, assim, se outros malucos como nós estamos ouvindo, venham, né, se juntem a nós, porque aqui tem uma turma que escolhe esse caminho, e vamos deixar os outros que não querem paz. Total, porque é aquela história, né? Eu falo que a mentoria do autossucesso ela é extremamente simples, e é verdade. Só que não é porque é simples que é fácil. Porque é muito mais fácil ser arquiteto de casa pronta. A gente para os dois aqui ficando, mas aquela parede ali, o cara viajou, deveria ter colocado ali. Mas, cara, a gente não se preocupou em estudar para onde coloca a coluna, como põe a fundação, então é muito mais fácil. Então, sim, é um convite a você ser o arquiteto da sua história, a você ser o autor da sua história. Porque às vezes, tipo, eu até falei, me fez recordar que alguns anos atrás, eu para um grande amigo meu, falei que eu ia fazer um livro, que se for da vontade de Deus, porque as pessoas falam, eu tenho que ser o protagonista. Eu acho que a gente não tem que ser protagonista. A gente tem que ser o autor da nossa história. Porque o protagonista, você está vivendo alguém que criou esse personagem. E a gente no mundo quer viver um personagem. Então quando a gente se torna autor, na verdade, vou mudar o termo coautor, porque o autor é Deus, né? Então a gente pede a coautoria, que é essa permissão livre. Se a gente quiser sofrer, ele deixa sofrer. Se a gente quer ser feliz, ele deixa a gente ser feliz. Se ele quer ir pro céu, ele cria um céu. Se ele quiser um inferno, ele cria um inferno pra você e te ama, que você fica lá no inferno queimando. Se é um inferno de fogo que você quer, ele vai criar, porque Deus é amoroso, né? Então ele faz exatamente o que a gente pede. É tão simples quanto isso, mas a mente não entende o que foi falado aqui. E pensando no outro pilar, vendas. Você conseguiu fazer alguma venda? Porque as pessoas acham que a mentoria do sucesso em vendas é script, né? Que nem eu falei da Lázara e do Douglas. Mas é vender pela essência. E você teve alguns resultados de venda pela sua essência, sendo a Karina? Então, isso foi bem interessante, né? Porque eu não busquei fazer vendas, não era algo que estava na minha meta clara, racional, né? E num contexto que eu estava vivendo durante o processo da mentoria, houve, né, a oportunidade de fazer algumas vendas e elas aconteceram de maneira muito natural. Então, foi bem curioso, assim, porque é engraçado porque a gente, né, é curioso porque a gente acha que vendas é algo que tem que ser forçado. E novamente a gente traz o princípio de Deus. Deus não é um Deus de violência. Deus não chega botando pontapé na porta e curando quem não quer ser curado, né? E o processo de vendas, ele é tão simples quanto a simplicidade de Deus, se é que a gente pode dizer isso. Total. E aconteceu. E foi assim. E surpreende, né? Porque vendas a gente aprendeu como um bicho de 7 cabeças. E aquela história, a gente odeia vendedores. Essa é a verdade. Quem falar que ama vendedor, ou não sabe o que é um vendedor, ou não entende o conceito. Porque quando eu apoio exclusivamente em vendas, é uma das coisas que às vezes eu peço, ou às vezes a pessoa não percebe, mas ela vai matar o vendedor que existe nela. Porque esse vendedor que existe nela é um vendedor que traz medo de vender,
traz ansiedade para vender, traz preocupação em falar, mas eu tô falando isso pro cliente, o que ele vai achar do que eu tô falando? Então, esses monstros têm que serem exorcizados e mortos, né? Porque a gente pode fazer uma outra analogia com todo respeito a Cristo. Para existir ressurreição, teve que existir a morte. Então, tem que matar esse vendedor e criar o que eu chamo de o apoiador de compra. Porque quem gosta de comprar? Quem gosta de vender? Ninguém levanta a mão. Às vezes eu estou numa palestra e falo assim, quem ama vender? Aí tem um ou outro que levanta porque é vendedor. Então ele tem que meio que tipo, eu só tenho que levantar a mão porque eu sou vendedor. Você vê que o cara levanta a mão assim, cobra uma, levanta... Não, mas ninguém gosta de vendedor. Ninguém gosta de vendedor. Porque no senso comum, o vendedor é um tirador de pedido, ele é um cara que rouba a carteira, ele é um cara que vai me prejudicar. No contexto do Brasil a gente aprendeu isso. O vendedor ele está sempre querendo tirar proveito. Então você vai querer vender nesse sentido? Não, então a gente mata isso para que você possa vender com a sua essência. Por isso que é surpreendente, né? Exato. Você nem esperava fazer venda. Não, e aí, nem esperava. Matou a antiga. E aí surge a nova. Sim. Né? Então, Caio, eu queria te perguntar se você teve ou melhor, tem mais alguma coisa que você gostaria de trazer do seu coração para cá na sua jornada da mentoria do Auto Sucesso? Fica super à vontade. Afinal, o contexto é seu. Acho que a gente já falou bastante, né, Léo? Acho que muitas coisas a gente já tentou explanar aqui em palavras o que é um processo que só passando para saber, né? Esse é o mais mágico da mentoria. Não é algo pronto, não é algo formatado, não existe um começo, meio e fim como vai ser a jornada, né? Mas a única coisa que a gente tem que decidir fazer a mentoria do autossucesso é porque a gente quer encontrar a verdade. E essa verdade vai doer muitas vezes, e também essa verdade muitas vezes vai ser doce e suave, né, como o beijo do Espírito Santo, como, né, muitas vezes o Espírito Santo se revelou para mim, para nós, né, em confiar. Então, se eu puder deixar aqui uma dica, né, assim, 3 coisas: decisão, coragem e confiança. Escolha isso: decisão, coragem e confiança, e só vai, né? E passa rápido e é extremamente profundo, mas não, talvez tudo que a gente falou aqui nessa 1h30 não seja claro, porque vai ser muito individual para cada ser, para cada um, né? Então, são 3 coisas que você precisa: decisão, coragem e confiança, ponto. E que você que ficou até o final, ou pegou até o final aqui e depois vai voltar, pega isso e coloca na sua vida, né? Porque a gente não tem aqui a presunção de querer, que nem eu falei, o Léo do passado queria catequizar todo mundo. Eu queria trazer, nem tinha o nome de autossucesso, mas eu queria pegar a verdade de Deus e passar, mas eu nem entendi a verdade. E se você perguntar, você sabe qual que é a verdade? Não, eu estou em busca, eu sou um buscador. Porque a verdade se revela. Exato. Né? Então, que você possa buscar dentro dessa tríade que a Ká trouxe, a sua verdade. E num ponto que você também falou, que existe pessoas que servem nesse propósito, você possa buscar mentores, terapeutas que vivem esse desígnio para poder te servir. Tenha coragem, né? Pode usar lógica para pesquisar, ver se realmente a pessoa tem gabarito, se tem as competências. Eu sempre falo isso antes, às vezes as pessoas que vão me contratar, eu falo assim, fala com meus mentorandos. Ninguém nunca fez isso, né? Mas, né, eu me frustrava porque eu falava, checa lá, né? Mas na verdade o que era? Insegurança do Léo. Era insegurança, né? Que faz parte. Mas como um mentor é inseguro? Claro, eu sou humano. A verdade é Deus, ele é toda segurança. Eu busco essa segurança. Então, que você possa ter humildade, né? Porque as pessoas que têm humildade têm autossucesso.
Então, que essa verdade aqui que foi dita nessa hora, eu nem percebi que passou tudo isso, mas passou, né? Então, que você busque isso. Cá, meus parabéns. É maravilhoso te ver, ter participado dessa sua jornada e é incrível isso, né? Porque realmente é o que você falou. E antes eu tinha até medo, a gente falou de um milagre antes aqui da gente começar a nossa jornada. Eu tinha até medo de revelar isso. Eu era um cara que ficava preocupado que os meus mentorandos tinham resultados. E eu ia falar, mas como é que eu vou? Se a pessoa se tornou uma pessoa melhor nisso, eu vou ser conhecido como charlatão. E hoje eu falo que não tô nem aí pra quem me julgar. Talvez um pouco esteja ainda, porque tem coisas internas aí que a gente vai descobrir. Mas a verdade tem que ser dita, não a nossa, né? Então é maravilhoso ver a sua jornada, ter acompanhado, ter te apoiado nesse sentido. Eu fico muito grato, sou grato ao Divino por isso. Muito obrigado. Eu que agradeço. E que Deus nos permita ser canal de, por assim dizer, eu gosto muito disso, né? Assim, se é para sermos julgados como loucos, então que sejamos canal de loucura para muitos aí, porque Deus só se mostra para quem pede, né? Então, que essa verdade, que essa loucura, que esse amor louco que Deus tem por nós possa ser revelado também através de nós para aqueles que buscarem, porque a gente está aqui para isso também, a serviço de Deus e para quem quiser trilhar essa jornada aí com você, comigo, com tantos de nós que escolhemos esse caminho. Estamos à disposição. Então, como a gente sempre terminou, glória em excelsis Deus. Glória em excelsis Deus. Gratidão, querida. Vou falar aqui, peraí. Vamos lá.